Glória a Deus, aleluia. Continuando aí, meus amados, minhas queridas. Eu sou a evangelista Patrícia. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário a respeito da palavra do Senhor. Estamos aí firmes juntos, pregando a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja Deus. Deus é lindo, Ele é justo, Ele é fiel. Vou dar umas ajustadas aqui, porque, né? Então, meu amado e minha amada, nós vamos entrar em Éfeso, capítulo. Ó, Éfeso. Nós vamos entrar em Atos, capítulo 19. Abre aí, para você estar vendo. E aqui no capítulo 19, Paulo está em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou para eles: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam para Paulo: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles têm ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e eles tendo ouvido isso, né? Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, e Paulo, impondo-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo 11 homens. Nossa, que coisa mais maravilhosa, né, gente? Você é capaz de colocar aí, quando você recebeu o batismo do Espírito Santo, porque o batismo, há uma diferença entre o batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo, né? E aqui eles falaram em línguas, tanto em línguas como e profetizavam. Esse capítulo 19, ele vou dar uma resumida nele aqui, tá? Olha aqui. Vou ler alguns resumos dele, né, gente? Que não é. Nossa honra tem que ser dada a quem merece honra, né? Eu entendo. Então, aqui, o Paulo, aconteceu essa bênção maravilhosa aqui, né? E depois, gente, se algo que pensamos, algo que vemos, ouvimos e fazemos, nos afasta do Espírito Santo. Devemos parar de pensar, ver e ouvir e fazer esse algo. Se aquilo que tem objetivo de nos divertir, por exemplo, aliena-nos do Espírito Santo, é porque com certeza esse tipo de diversão não nos serve. E aí, gente, aqui as pessoas perguntam assim, o que pelo Paulo, pelo espaço de 2 anos, disputava todos os dias na escola de Tirano. Aí, ó, aqui está falando 2 anos pelo espaço. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então, o que é essa escola de Tirano, né? A gente está falando aqui, né? Quem é Tirano? Vamos estar dando uma olhadinha aí quem era Tirano. Paulo, pelo espaço, né? Ele disputava todos os dias na escola de Tirano. Aqui nessa Bíblia aqui está falando que foi durante 2 anos. Vou ver se nessa outra aqui está falando isso aqui também. Ele estava falando durante 3 meses para os que frequentavam a sinagoga, mas eles não estavam dando confiança.
Aí Paulo foi para a escola de Tirano. Pelo espaço de 2 anos, disputava todos os dias na escola de Tirano, em Éfeso. Em Éfeso. Então, Atos 9:9, vamos estar lendo aí. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo apartou-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola do Tirano. Eu ainda não... Tirano em Éfeso. Esta é a única referência a Tirano. Supõe que era gentio e mestre de filosofia. A única referência que tem é essa, que ele era mestre da filosofia, né? E ele era assim... aqui está falando assim, quem é o tirano na Bíblia. Está falando assim, em Isaías 25:5. Morador de Éfeso, cuja escola Paulo pregou durante 2 anos. Tá? E só tem essa referência aí. E depois, gente, em Atos 19 nos ensina. O que Atos 19 nos ensina? Ensina que o Espírito Santo não se torna operante em nossa vida pela mera imposição de mãos, mas pelo pronunciamento dessas 4 palavras importantes. Recebe o Espírito Santo. Mediante esta frase, receba o Espírito Santo. Se algo em que pensamos, algo que vemos ou ouvimos ou fazemos, nos afasta do Espírito Santo. Devemos parar de pensar e ouvir coisa que nos afasta do Espírito Santo de Deus. Então, gente, durou um espaço de 2 anos dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal diante das pessoas enfermas e elas eram curadas. Os espíritos malignos saíam dessas pessoas apenas com lenço e com objetos que Paulo usava. Aí, gente, aqui tá falando assim, quem era... Aqui comenta também de Alexandre. Quem é Alexandre em Atos 19? Alexandre de Éfeso. Entre 50 a 65 anos depois de Cristo. Foi um cristão primitivo, onde foi um dos 2 professores heréticos de Éfeso. Eram 2 professores que não só pregavam heresias. Nós sabemos que tem muitos professores que falam heresias. O outro foi Emineu de Éfeso. Estes eram contra Paulo e Timóteo em questões cristãs e tornaram-se blasfemadores em questões cristãs, tá? Esse Alexandre de Éfeso, eles eram blasfemadores, tá? Então, é duro você tá lidando com esses tipos de pessoas, né? Pessoas incrédulas. Aqui, no mundo antigo, quem era tirano? Tirano, no mundo antigo, é um governante ilegítimo. A partir da modernidade, a tirania passa a ser um governo autoritário que abusa do seu poder e das leis. A tirania é historicamente um tipo de governo em que o líder chega ao poder e continua na liderança de maneira errada. Ele está lá, mas não sai de jeito nenhum. E aí, quando fala assim, né, a Paulo na escola de tirano, o que significa esse tirano aí, né? O que significa?
O que significa homem tirano? Aquele que abusa da autoridade para deixar as pessoas, né, sempre dependendo deles. Tem aquele abuso de autoridades para sempre deixar as pessoas dependendo deles. E aí, em Éfeso, capítulo 19, Paulo, é muito importante mesmo, voltando aí, né? Paulo perguntou, vocês já conhecem o Espírito Santo de Deus? Eles falaram assim, não, nós conhecemos apenas o batismo de João. Aí, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam diversas línguas e profetizava. E estes eram ao todo quase 12 homens. Na Bíblia que fala 11, nessa aqui. E entrando ao todo quase 12 homens, e entrando na sinagoga, falou ousadamente pelo espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Tá? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, gente, vou ver se tem mais alguma coisa a respeito para falar aqui no capítulo 19, este é o capítulo 19, Paulo envia Timóteo e Erasto, apareceu um novo aí Erasto, a Macedônia, porque ele já tinha ido lá em Macedônia, mas talvez ele estava preocupado para saber como é que estavam as coisas lá. É bom sempre voltar, né? Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia, considerando depois de haver estado ali, importa ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhes ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois uns ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muitos lucros aos artífices. Isso aí eram os que faziam imagem de escultura. Então, pregando contra a idolatria e atrapalhar o negócio deles, né? Lógico. Convocou-os juntamente com os outros da mesma profissão e disse-lhes, senhores, sabeis que deste ofício de fazer imagem de escultura, que vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que a idolatria é pecado, muita gente afirmando que, para não serem, como é que é? Perdi aqui, deixa eu ver. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhando muita gente, afirmando para não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então eles ficaram bravos, né? Tá atrapalhando nosso negócio, uai. Nós somos os ourives, nós fazemos as imagens de escultura, e agora Paulo entra incentivando o povo a não adorar a imagem de escultura, e aí vai atrapalhar o nosso negócio, como que nós vamos viver? Eles ficaram com raiva de Paulo, né? E estão falando para quase toda a Ásia, falando com eles para parar de idolatrar. E aí, não somente há perigo de nossa profissão cair em descréditos, como também o do próprio templo da grande deusa Diane ser estimado virar um nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então eles estavam preocupados que Paulo estava lá na Ásia ensinando ao povo a adorar ao Deus único, e eles estavam falando assim, o povo vai destruir até o templo da Diana. Aqui, ouvindo isto, encheram-se de furor e clamaram, grande é a Diana dos Efésios, porque a deusa lá, que os Éfesos adoravam era essa, né?
foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremetaram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, querendo estes apresentar-se ao povo, não lhes permitiram os discípulos. Também Asiarcas, que era amigos de Paulo, que era amigo de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra, virou uma confusão. Então eles foram fazer uma assembleia, tipo um concílio, mas acabou virando confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Acabou que a bagunça era tanto que eles nem sabiam para que eles estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. E este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma só voz gritaram, por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais, que vocês fiquem calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros, mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque tinha virado uma bagunça, né? Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu-se a assembleia, acabou com a bagunça. Ele apaziguou o povo lá, porque eles ficaram gritando que Diana, né, que era a deusa de Éfeso. Então, aqui ele apaziguou o pessoal e falou com o pessoal: não, vamos acabar com essa assembleia aí, e que os dois aí que estão reclamando, né, um que era Ourives e o outro que era o que fazia a obra de artífice, fazia imagem de escultura e tudo, né, e o outro que fazia de ouro, né, e aí, com isso, a multidão, ele apazigou e falou: deixa para resolver de outro jeito, porque acaba a gente correndo perigo também, porque pode acontecer das pessoas, da gente de cometermos atos de injustiça. E aí eles aquietaram. Esse é o capítulo 19. Muitas vezes, gente, é melhor parar uma discussão. Eu achei essa atitude aqui muito boa, sabe? Aqui ele falando, né? Demétrio, ele incita, leva a multidão a se levantar contra Paulo, mas vem um e apazigua. Tem hora que, não, mesmo estando errado, é melhor dar uma apaziguada para depois conversar de outro jeito e deixar para a justiça resolver, né? Foi isso que ele aconselhou aqui no final. Ele falou: não vamos fazer isso, senão nós vamos acabar cometendo. Eles colocaram assim, ó. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma só voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, o escrivão da cidade que apaziguou o povo, vão deixar para a justiça, não, como se diz,
não vamos agir, não vamos fazer nada com as nossas próprias mãos, como se diz, igual as pessoas fazem hoje. As pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos e tem a atitude e tem a mesma atitude das pessoas. Aqui não, aqui Paulo estava pregando a verdade, não dá para comparar, né? Mas tô falando assim, que as pessoas aqui estavam querendo fazer justiça com as próprias mãos, que eles estavam achando que Paulo não deveria jamais ter pregado ali na cidade de Éfeso, e Demétrio Demétrio excitou o povo a defender só por causa da profissão dele. Que ele que era responsável de fazer as imagens de esculturas e tudo. Ele estava preocupado, era com ele. Às vezes as pessoas provocam uma confusão por causa de algo particular dele. Era um algo particular dele. E ele levou o povo a essa confusão toda. Devemos tomar bastante cuidado com isso. Então, deixa o like, deixa o seu comentário. Você adora imagem de escultura? Você tem imagem de escultura na sua casa? Deus falou que nós devemos prestar culto somente a Ele. Eu sou a evangelista Patrícia, deixe seu like e seu comentário.